Esse rapaz foi acusado de tirar a vida de uma mulher e tentar fazer o mesmo com o namorado dela usando uma arma de fogo. Uma das vítimas era a cunhada desse rapaz, mas ele nega ser o autor deste crime. Veja só o depoimento dele e me diga se você acha que ele está mentindo ou não. A pergunta que você faz de início aqui, Christian, é a seguinte: diz o Ministério Público no início da tarde do dia 12 de setembro de 2022, por volta meio-dia e meia, uma residência localizada da vítima aqui, Tatiane de Oliveira Alho, situada na rua Estrada Velha do Barigui, número 189, travessa 6, invasão Dona Cida, cidade industrial de Curitiba, o senhor Christian da Silva Santos teria aqui com a vontade de matar, né, em relação a cada um dos ofendidos, é mais uma vítima, e usando uma arma de fogo, teria efetuado disparos, né, contra as vítimas Lucas Gabriel dos Santos Cassimiro e Tatiane de Oliveira Alho, né, e esta última seria aqui cunhada do senhor. Né, em pouquíssimas palavras aqui o que nós temos é uma acusação de tentativa de homicídio. Né, esses fatos aqui são verdadeiros, são falsos? Nego, senhor, não foi eu. Não foi? Não foi eu, senhor. O que aconteceu aqui nesse episódio, Cristiano? Não sei, senhor, não foi eu. Nesse dia eu estava em casa com a minha família, senhor. Tá, vamos lá. Christian, primeiro, quem que é Lucas Gabriel dos Santos Cassimiro? Até onde eu sei, era a namorada da minha cunhada. Tá, o namorado da sua cunhada? Isso. Tá, e a sua cunhada quem que é? Tatiane de Oliveira Alho. Que é a outra vítima? Isso. Tá, ok. O senhor disse que não é casado, mas convive em união estável, é isso? Sim. Tá, a sua esposa, a sua convivente, quem que é? É a Júlia Stephanie Oliveira dos Santos. Tá, e a Julie é a irmã da Tatiane, é isso? Sim. Tá, há quanto tempo que isso aconteceu aqui em 2022, setembro de 2022, tem um ano e alguma coisinha, né? Há quanto tempo que o senhor estava com a Julie? A gente vai fazer 12 anos junto. 11 anos e pouco a gente tá junto. Tá, e desde então o senhor já morava aqui em Curitiba? Não, a gente é do Pará, a gente ela também se conheceu no Pará, isso. Uhum. Tá, entendi. E a Tatiane? É do Pará também, sim. Tá. E há quanto tempo que todos estavam aqui em Curitiba, então? Ele já estava aqui, eu não sei exatamente quanto tempo, mas eu vim, quando a empresa abriu falência lá, a minha sogra me ligou, falou que eu podia vir tentar a sorte em Curitiba, então eu vim para cá e a minha cunhada com a minha sogra me recebeu de portas abertas, me acolheram na casa deles. No dia seguinte a minha cunhada me chamou para nós entregar currículo, a gente foi, fez currículo junto, eu entreguei currículo e eu consegui uma vaga no açougue. Quando eu consegui a vaga do açougue, eu passei, eu acho, menos de uma semana na casa da minha cunhada, aí eu aluguei uma casa para mim junto com a minha esposa e meus filhos. Aí desde ali eu comecei a trabalhar aqui em Curitiba. Mas de maneira mais objetiva, né? Esse fato aconteceu em setembro de 2022. Isso. Nessa época aqui, há quanto tempo que o senhor estava em Curitiba já? Não me recordo, senhor. Quase um ano. Tá, quase um ano, perfeito. E nesse período de um ano aqui, o senhor tinha contato com a Tatiane e com o Lucas? O Lucas, eu conheci ele no dia dos fatos ali, que tava no domingo, um dia antes, teve um jantar lá. Eu levei a minha esposa, meus filhos lá para casa da minha sogra e estava tudo reunido. Foi lá que eu conheci o Lucas pela primeira vez, que ele veio sair do quarto, me cumprimentou, um rapaz super gente boa, super gente fina, me recebeu de braços abertos na casa dele, eu não tenho o que falar dele, uma ótima pessoa. Eu não sei por que estão me acusando disso. Tá, vamos com calma, né? Então, o Lucas, que é vítima que o senhor conheceu nesse mesmo dia, aqui no dia 12 de setembro? Eu conheci num dia um dia antes do que aconteceu, tá, que teve esse jantar na casa da minha sogra. E com a Tatiane, o senhor tinha contato com ela aqui em Curitiba ou não? Só quando eu ia na casa da minha sogra, levar meus filhos, a minha mãe para ver, a minha esposa para ver a mãe dela, que aí eu vi ela lá na residência. Tá. E fora o fato aqui da Tatiane ser a irmã da sua esposa, da sua convivente, ou seja, a sua cunhada, o senhor mantinha algum tipo de relação com ela? Tinha amizade, ou então inimizade, trabalhava, nada? Nunca. Sempre me respeitou, assim como eu respeitei ela. Tá. Bem, Cristian, o senhor já disse aqui que não foi o autor aqui desse fato, ou seja, não foi o senhor que atirou, certo? Certo. Então a pergunta que se faz, o que aconteceu para que chegasse a esse ponto, ou seja, para que houvesse uma investigação policial e depois uma acusação formal contra o senhor aqui atribuindo a autoria dessa tentativa de homicídio? O senhor sabe explicar o porquê? Como é que chegou a esse ponto? É o que eu me pergunto todos os dias, senhor. Tá. O senhor foi preso quanto tempo depois? A data certa eu não me recordo, senhor. Tá, mas foi logo em seguida, não?
Passou um tempo, aí depois começaram a me acusar, eu peguei um outro advogado, eu ia me apresentar por livre e espontânea vontade. O delegado Tiago Nóbrega de Curitiba não quis me receber por estar no período eleitoral. Ele falou que eu não poderia ser preso, a não ser que fosse algum caso de flagrante, e eu fiquei na minha residência. Quando passou o período eleitoral, que eu estava esperando para me apresentar, a polícia bateu em casa e acabou me prendendo. Não deu tempo de eu ir por livre e espontânea vontade. Tá. E nessa ocasião, ou mesmo antes ou depois, o senhor foi interrogado na delegacia, conversou com o delegado de polícia, explicou o que aconteceu? Ele não quis me ouvir, senhor. Tá, não houve interrogatório? Foi o que o meu advogado falou, que ele não quis me ouvir. Tá. Depois teve uma audiência. Sim, 6 meses, se não me engano, teve uma audiência. Tá. E aí o senhor foi ouvido, foi interrogado? Sim, senhor. Tá. O que o senhor contou para, quero crer, a juíza, minha colega, a doutora Michele, lá? Eu contei o que eu estou contando aqui, que não foi eu que nesse dia, no dia dos fatos que tinha acontecido isso, que aconteceu, eu estava em casa, eu estava de folga no meu trabalho, isso eu recordo que foi numa segunda-feira, eu estava de folga, a minha esposa me acordou para me ficar com a minha filha menor de 5 anos, que ela iria buscar meu outro filho que estava na escola. E eu acordei, fiquei com a minha filha, minha esposa foi buscar meu filho na escola, quando ela retornou para casa, ali durou acho uns 40 minutos, quando a minha sogra ligou, desesperada, falando que tinha invadido a casa dela, tinha baleado a Tatiane e o Lucas. E a minha esposa ficou desesperada, pediu para nós ir até o local do crime, nós ia até lá, a minha sogra falou que não era para nós ir, porque não era para botar a nossa vida em risco, a vida dos nossos filhos, porque ela não sabia quem que tinha feito isso. Por esse motivo a gente não foi até o local dos fatos. Tá, e foi a sua sogra que ligou contando isso? Sim, senhor. E ela disse quem que atirou? Ela disse que não sabia. Tá. Christian, eu perguntei para o senhor a respeito da relação que o senhor mantinha com a Tatiane, que é vítima, né? Em momento algum o senhor teve algum tipo de desavença com ela, algum tipo de briga? Aqui em Curitiba teve uma discussão que eu fui buscar minha esposa, ela estava na escola, que ela tinha ido buscar uma cesta básica. Eu fui até a escola buscar minha esposa. Quando eu cheguei lá, a minha cunhada tentou me dar uma facada lá na escola, tentou me dar uma facada, eu me desviei e me afastei dela, que ela falou que eu tinha agredido a minha esposa nesse dia lá na escola, sendo que tinha mais de 50 pessoas na escola e em nenhum momento eu toquei a mão na minha esposa lá na escola. Tá, entendi, mas se a Tatiane, que é a vítima aqui, chegou a dar uma facada no senhor, então a relação que o senhor tinha com ela não era da mais amistosa, né? Mas depois disso ela veio me pedir desculpa, a gente ficou de boa. Até então que eu sempre frequentava a casa da minha sogra, eu sempre falava com ela, conversava normal, fazia churrasco, todo mundo em família. Tá. E o que o senhor me diz a respeito das companhias da Tatiane, com quem que ela andava? Não querendo falar mal, mas como a mãe dela mesmo sabe, ela se envolvia com vários rapazes, a mãe dela sempre falava, minha filha, você vai acabar se dando mal, você vai acabar se dando mal. Ela se envolvia com uma pessoa, quando eu vi ela estava com outra pessoa, e ela estava com um rapaz lá, que era o Leandro lá, Leandro não sei o que, eu não recordo o sobrenome dele, que esse rapaz brigou com ela lá, e nesse dia ele pegou e foi até a casa da minha sogra, em busca da Tatiane, atrás dela, e parece que ela não estava lá, ou a mãe dela não quis falar que ela estava lá. Esse rapaz acabou dando um tiro pro alto, disse que ia entrar na casa, que ia matar ela. Então chamaram a polícia, prenderam esse rapaz, foram lá, pegaram ele com a arma e tudo, aí foi preso. Ele ficou alguns dias, depois ele saiu com tornozeleira eletrônica, e a Tatiane fez uma medida protetiva contra ele, que ele não podia chegar perto dela. Aí ela pegou e deixou ele, aí ela pegou e se envolveu com esse Lucas, o Lucas Casemiro. Tá. Mas eu fiz essa pergunta, Cristian, porque quando o senhor foi interrogado em juízo, né, nessa oportunidade que o senhor mencionou que já conversou com a juíza lá, o senhor classificou o comportamento da Tatiane, ou melhor, as pessoas que andavam com ela, como pessoas que não prestavam. Né? É isso que o senhor se refere? Pelo fato ali, que não eu falando, assim como ela mesmo falou no depoimento dela, que ela é usuária, o rapaz, o Lucas é usuário, também não tem nada a ver com a vida deles. Foi o que eles mesmo falaram, a própria irmã do Lucas Casemiro falou, que ele é usuário, isso, aquilo, não tem nada a ver com a vida deles. É o que eles mesmo falaram, é o que eles mesmo alegam, que alegaram no dia da audiência deles. Tá. Com o Lucas em si, o senhor tem algum problema? Ou nunca tive, senhor. Um dia antes? Conheci um dia antes, falou comigo super boa, nada contra, senhor. O Lucas foi ouvido numa audiência também, né? Eu não me recordo, senhor. Até então na minha frente não teve essa audiência? Na frente dele eu não cheguei a ver ele, senhor, no dia da audiência. Tá. Porque consta aqui, movendo 280.3, Lucas, a ser ouvido, contou que está na casa da ex-companheira, que é a Tatiane, porque morava com ela.
né? No momento fácil saiu o padrasto, a mãe e a filha dela também, explicou que morava na parte de baixo da casa com a Tatiane, e daí prossegue aqui, dando mais alguns detalhes. E diz aqui, estavam no quarto deitados quando escutaram um barulho de portão, alguém entrando, e aí quando nós fomos ver, o cara já estava dentro do quarto, porque a porta estava aberta, e deu para ver bem o rosto dele, era o cunhado da Tatiane, né? Porque ele tinha ido um dia antes fazer churrasco, é o Christian, né? Que ele não nasceu, e ele prossegue aqui dizendo, enfim, depois indagaram novamente, ele disse, confirma que viu o rosto do réu, e ele estava a uma distância pouca, foi um tiro a queima-roupa, e não tem dúvida que seja o acusado, e tem certeza porque viu ele um dia antes em sua casa. É o que ele fala, mas a irmã dele, quando ela foi interrogada no dia da audiência, o promotor perguntou dela quem que teria sido. Ela falou que quando ele ficou 2 meses em coma, quando ele saiu do coma, ele falou que não lembrava, que só lembra que pegou uma coronhada e que a pessoa estava encapuzada. Isso está no depoimento da irmã dele. Ela perguntou direto a ele, ao Lucas Casemiro, e hoje ele dá uma outra versão, tá, que é essa que ele está dando hoje. Tá. Ele também, depois na sequência, disse o seguinte, explicou que esse problema ocorreu porque Tatiane se metia bastante na vida da irmã dela, a Julie, ela não gostava, e o Christian, que é o senhor, batia na irmã da Tati, que é a Julie, né? E aí, desse problema familiar que vocês tinham ali, ou que elas tinham, é que surgiu esse episódio. É a única coisa que ela está sustentando a minha prisão até hoje, é que a minha esposa veio de Belém do Pará para Curitiba escondida, porque eu agredia ela, e logo em seguida eu vim atrás e pedi perdão, falei que não ia mais bater nela, e continuei agredindo ela aqui, sendo que aqui não tem nenhum boletim de ocorrência. O único boletim de ocorrência que tem é em 2018, em Manaus, no dia que eu discuti com a minha mulher, que ela fez sim um boletim de ocorrência, como todo casal briga, mas desde ali eu vivo super de boa com a minha mulher. A gente tá fazendo quase 12 anos junto, a gente tem 2 filhos juntos, todo casal briga, mas em nenhum momento, que nem ela falou que a minha esposa veio do Pará escondida pra cá, porque eu agredia ela todos os dias, e continuei agredindo ela aqui em Curitiba, como consta nos autos dos fatos. Se pesquisar, não tem nenhum tipo de agressão aqui, a não ser essa de 2018 em Manaus. Tá. A Tatiane, também, que é outra vítima, ela foi ouvida em audiência também. O senhor tem conhecimento disso? Sim. Tá. O senhor acompanhou a inquirição dela? Tá, mas tem conhecimento do que ela disse? Não, senhor. Ela disse que a certa altura que no churrasco tudo deu certo, ocorreu bem. Quando entrou em casa, sentou-se no sofá com a vítima Lucas e abraçou ele. Nisso que ele deitou no seu colo e falou, teu cunhado está aqui na porta. E nesse momento falou, como assim, meu cunhado está aqui na porta? E aí na sequência explicou que o Lucas, que é outra vítima, viu primeiro, pois estava deitado, e quando levantou, ela, Tatiane, viu o Lucas com a arma na mão, apontando já para os dois, e era Christian. Ele estava usando a mesma roupa que ele foi no dia anterior. Não foi eu. Também não? Não foi eu, senhor. Tá. Essas narrativas aqui das vítimas, elas são forjadas, elas são inventadas com o propósito de prejudicar o senhor, ou tem algum outro motivo para que isso tenha... Para mim, no meu ponto de vista, eu acho a total certeza que ela sabe quem foi o verdadeiro autor. Ela sabe, ela tem ciência de quem tem... Se ela realmente viu quem foi, ela sabe quem foi. E por represária, medo, não quer falar, aí é fácil ela pegar e jogar na costa de um trabalhador que não tem como se defender. Uma pessoa que não tem como se defender. Eu sou um pobre coitado, sou trabalhador, trabalhei minha vida inteira para nunca deixar faltar nada para meus filhos, para minha esposa. Sempre trabalhei, nunca fiquei desempregado, sempre corri atrás de tudo para não deixar passar nada, minha família não passar necessidade. Eu não sei por qual motivo que ela está fazendo isso, eu não sei por qual motivo o rapaz está fazendo isso, mas perante a todo mundo aqui, eu não desejo nada de mal. Tudo que eles estão fazendo, me afastaram dos meus filhos, eu estou perdendo a infância dos meus filhos, eu estou passando fome dentro da cadeia, a opressão de polícia, passando, nunca achei que eu ia passar por isso na minha vida, nunca fiz mal para ninguém, sempre trabalhei, nunca me envolvi com droga, se fizer exame, puxar meu sangue, eu nunca usei droga na minha vida, eu não bebo, o único vício que eu tenho é jogar bola, que eu amo jogar bola, é o único vício que eu tenho. Eu não sei por qual motivo eles estão fazendo isso, mas apesar de tudo, todo o sofrimento que eu estou passando, eu perdoo cada um deles, eu perdoo, porque Deus manda nós amar o nosso próximo, e eu perdoo eles, porque nós oferecemos aquilo do que o nosso coração está cheio, e eu não desejo mal nenhum para eles. Eu espero que eles sejam muito felizes, que eles recuperem a saúde deles, e que se um dia alguém achar o verdadeiro autor, todos vocês, senhores, vão ver
que eu fiquei preso injustamente, pagando por algo que eu não fiz. Falaram que tinha imagem do carro passando e tudo. Cadê essa imagem que não apareceu? Se essa imagem tivesse aparecido, eu não estaria aqui hoje. Hoje eu não estaria passando por tudo isso. Meus filhos indo me visitar perguntando: pai, quando que você vai voltar? E eu não tenho uma resposta para dar para eles. Meu filho, eu não sei. E aí falo: como se eu não saio, pai? Eu falo: eu não sei, mas hoje eu posso dar uma resposta pro meu filho. Se eu vou poder voltar para casa de volta ou não. Hoje eu vou ter essa resposta. Não vai passar de hoje. Christian, o senhor já explicou aqui que é natural de Belém do Pará, que depois morou em Manaus por conta do trabalho e em sequência veio para Curitiba, né? Segundo o senhor disse aqui, porque haveria a possibilidade de encontrar, enfim, uma oportunidade melhor, um trabalho, né? Sim. Nessa época aqui o senhor pretendia deixar o estado, deixar aqui a capital Curitiba para ir para outro lugar? Já planejava isso? Não, só porque eu estava trabalhando aqui. Não tinha essa intenção? Não. Tá. Estava vivendo super bem aqui em Curitiba. Depois desse episódio, de alguma maneira o senhor tentou, ou planejava, ou pensou, né, ainda que deixar aqui Curitiba e ir para outro local? Senhor, a minha mãe passou mal no dia dos fatos, eu estava me acusando, eu liguei para ela e falei: mãe, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu não tenho mais pai, meu pai é falecido, eu só tenho a minha mãe. Tá. E ela se encontra no estado do Amazonas. E ela estava desesperada, estava passando mal. Eu falei: mãe, se acalma. Vai ser tudo esclarecido. E ela achava que alguém ia vir me matar, alguma coisa. Eu falei: mãe, eu vou até aí com a senhora. E eu tava em Floripa, esperando para ser tudo resolvido. Eu peguei e comprei uma passagem e fui até Manaus. Eu saí do estado. Se fosse eu não teria voltado pro estado, eu tinha ficado pra lá. Eu fui lá, fiquei 5 dias com a minha mãe, ela viu que eu tava bem, ela não queria que eu voltasse. Falei: mãe, eu tenho que ir pra resolver, eu não posso ficar fugido, eu não devo nada pra ninguém. Então com 5 dias eu retornei de volta pra cá. Eu retornei pra cá e tava esperando pra me apresentar por livre e espontânea vontade, que foi no período eleitoral. Então por esse motivo que eu saí do estado, mas logo em seguida eu voltei. No dia 22 de setembro eu fui de novo pra Manaus, que dia 25 é aniversário da minha mãe e dia 23 de setembro é aniversário da minha filha. Nós ia comemorar lá na casa da minha mãe em Manaus. A passagem estava comprada, então dia 22 de setembro eu fui de novo, eu, minha esposa e meus filhos pra Manaus. Passamos o aniversário da minha mãe lá com a minha filha. Com 5 dias a gente retornou de novo pra dentro de Floripa. Eu saí do estado 2 vezes e voltei de novo, porque eu não devo nada. Tá, mas esse fato aconteceu no dia 12 de setembro de 2022 e o senhor disse que foi para Florianópolis, é isso, Santa Catarina? Isso. Tá, quando é que o senhor foi para Florianópolis? Eu fui no mesmo dia, senhor. No dia 12 de setembro? Isso. Tá, e de lá o senhor ficou daí 5 dias e foi para Manaus? Não me recordo bem o dia, acho que foi com 2 ou 3 dias que fui ver minha mãe. Eu fiquei 5 dias lá, 4 ou 5 dias lá e depois retornei pra cá. Eu só fui acalmar ela lá e dizer que ia ficar tudo bem e voltei de volta. Tá. O senhor mencionou que foi a sua sogra que ligou dando conta desse episódio aí, né? Sim. Que horário que foi isso? Eu não me recordo o horário, senhor. Tá, mas era de noite, de manhã? Era de dia, senhor. De dia? De dia. Logo a minha esposa buscou meu filho na escola, acho que demorou umas meia hora, uns 40 minutos, ela ligou, falando o que tinha acontecido. Tá, em que momento que o senhor tomou conhecimento aí de que alguém indicava que o senhor seria o autor desse fato, hein? Começaram a falar um monte de coisa. Depois rolou áudio no WhatsApp que a minha cunhada disse que já sabia quem era. Esse áudio foi para quase toda a família, que ela falou que era um ex dela, que pagava a faculdade dela e tudo, que sabia que ela estava com esse outro rapaz, que era isso e aquilo. Então por esse motivo eu fiquei calmo. Falei: amor, vai dar tudo certo, vou ficar aqui, vamos esperar, vamos ver um advogado, que vamos ver que não foi eu, vamos ver que eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Tá, mas veja, Christian, só pra gente conseguir deixar a nossa conversa aqui um pouco mais objetiva, né? O senhor disse que começaram a circular áudios ali. Sim. E ela dizendo que era outra pessoa. Que era outra pessoa. Tá, esses áudios do WhatsApp começaram a circular quando? Em que dia? Quanto tempo depois do fato? Foi no mesmo dia? Foi no dia seguinte? Um mês? Uma semana? Foi uns 4 dias, não me recordo bem. Mas foi uns dias depois do que aconteceu. Veja, o fato aconteceu no dia 12 de setembro. No mesmo dia o senhor recebeu uma ligação da sua sogra dando conta que tinha acontecido. E aí o senhor disse que 3, 4 dias começaram a circular alguns áudios dizendo que era uma outra pessoa que teria feito isso. Isso. E aí eu perguntei para o senhor quando é que o senhor tomou conhecimento de que alguém tinha indicado o senhor como autor. O dia? Quanto tempo depois do fato? Depois dos fatos ali, eu não me recordo muito bem o dia ali que foi.
Que a minha sogra tinha ligado falando que o pai do Lucas já sabia quem era, que ele ia atrás. Aí depois a minha sogra já falou que tinha foto minha, que tinham salvado foto minha do Face, falando que já era eu, que era isso e aquilo. Eu entrei em desespero. Mas, Christian, veja, a pergunta é bem direta e objetiva. Se o senhor não quiser responder, não tem problema. Sim. Né? O senhor pode ficar em silêncio. Eu perguntei quando que o senhor ficou sabendo que alguém, né, e aí pouco importa quem, teria dito que o senhor foi o autor. Eu não me recordo se o dia certo, o dia eu não me recordo. Tá, mas foi no mesmo dia? Foi alguns dias depois, um mês depois? Quanto tempo, mais ou menos? Não me recordo se eu... Tá, foi no mesmo dia? A sua sogra, quando ligou, já falou, aconteceu isso, disseram que é você? Não, quando ela ligou, ela falou que não sabia quem tinha sido. Tá, eu fiz essa pergunta para você, Christian, porque o senhor disse que no mesmo dia em que aconteceu o fato, o senhor foi para Florianópolis. Isso. Tá, e aí o senhor disse também que foi para lá porque sua mãe estava lá? Não, minha mãe em Manaus. Em Manaus, tá. Isso. E o senhor foi para Florianópolis por quê? Encontrar quem? Não, eu fui pra lá porque minha esposa tava com medo de que nós ficasse aqui, porque tava falando que tinha um foto mini que tava atrás de mim. Então nós entrou em desespero. Christian, Por isso que nós saiu de Curitiba. Christian, é justamente esse o fato. Isso aconteceu aqui, segundo o Ministério Público, por volta do 12:30, né? No início da tarde, quase 1 da tarde ali. E aí o senhor disse que no mesmo dia o senhor foi até Florianópolis. E aí por isso eu perguntei, mas foi até Florianópolis com medo do quê e por quê? Já tinham falado que era o senhor, que era o autor? Esse é o ponto. Né? Por que o senhor foi até Florianópolis se, por exemplo, não sabia que a minha alguém sogra ligou na hora que aconteceu os fatos, quando foi pela parte da umas 6 horas ou 5 horas. Ela tinha ligado em desespero para minha esposa, falando por que o Lucas fez isso. Ela começou a falar, aí começou a fingir que foi eu. Aí eu com a minha esposa já ficamos em desespero, com nossos filhos, nós não sabíamos o que fazer. E a minha sogra falou que já tinha foto, que tinham salvado foto do Face minha e que estava atrás de mim. Aí a gente entrou em desespero, não queria ficar dentro de casa. E foi por esse motivo que a gente saiu dali de Curitiba. Tá, então no mesmo dia que ocorreu o fato, o senhor já tinha informação de que a minha sogra que afirmou. Ela ligou para minha esposa e falou que tinha sido eu, que tava me acusando, né, no caso. Tá. Tudo bem, eu não tenho mais perguntas por enquanto, Christian. Então é que essa grande para o Ministério Público. Obrigado. Eu só ia pedir pro Arthur. Pois é, aparentemente esse acusado agredia sua esposa e a irmã dela não aceitava esse tipo de situação e frequentemente brigava com ele. Em uma situação, ela até mesmo deu uma facada neste acusado. Mas ainda assim, ele é firme na argumentação de que não foi ele que tirou a vida dessa mulher. Vale lembrar que no caso de confissão, a pena é reduzida significativamente. Segundo o artigo 65 do Código Penal, caso o acusado confesse a prática do crime, confesse a autoria do crime, será aplicado a ele uma atenuante genérica que poderá diminuir a pena em até 1/6. Mas ele preferiu lutar para provar que é inocente. Não foi ele que cometeu o crime. Será que ele está falando a verdade? O que você acha? Agora vamos assistir as perguntas do promotor de justiça. E se você gosta de vídeos como esse, curta e se inscreva no canal. Toda semana eu posto vídeos assim. Agora vamos lá. Para que não haja uma... Né, sim, perfeito. Só orientar, eu agradeço. Obrigado, Dr. Thiago. Bom dia, Christian. Bom dia, senhor. Importante a gente contextualizar a situação. Esse churrasco, o senhor relatou a respeito de um churrasco. Sim, senhor. Ele ocorre em que dia? Foi um dia antes. Se aconteceu dia 12, se não me recordo, foi dia 11. Foi num domingo. Isso, dia 12 de setembro de 2022, é uma segunda-feira. Que aconteceu os fatos, sim. Isso. Então, pelo que eu entendi, no dia 11, um domingo... Isso, sim. Houve um churrasco. Sim. Um churrasco onde? Na casa da minha sogra. Na casa da sua sogra. Sim. Qual é o nome dela? É Marisete. Dona Marisete. Dona Marisete. Quem morava na casa? Que morava lá minha sogra, o marido dela, a minha cunhada, a filha da minha cunhada e o Lucas. Certo. Então moravam na casa onde houve o churrasco, a sua sogra, o convivente dela, sim, a vítima Tatiane, a vítima Lucas e a filha da Tatiane. Sim. É isso. Isso. Esse churrasco ele ocorre em que período do dia? Foi à noite. Foi à noite. Isso. Certo.
E lá nesse churrasco estavam todos os moradores da casa. Lá no churrasco eu só vi a minha sogra, a Tatiane e o Lucas depois saindo do quarto. E lá no churrasco não houve nenhum entreveiro, não houve nenhuma situação. Não, nada super de anormal. tranquilo, normal, do jeito que começou normal, terminou normal o churrasco. Na noite daquele domingo. Daquele domingo normal, um churrasco qualquer, com toda a família reunida ali. Certo. Ninguém discutiu com Meus ninguém. filhos na mesa, não houve nenhuma discussão, nenhuma desavença, nenhum xingamento. Perfeito. Todos eles me receberam super bem lá na casa, junto Esse com a minha família. churrasco, nós não temos o levantamento do local dos fatos, né? O Instituto Criminalística só faz o levantamento quando há morte, pelo menos em Curitiba. Se o senhor puder explicar, o churrasco ocorre em frente à casa, é aberto ao público ali, no sentido que quem passa da rua vê o que está acontecendo. O senhor pode explicar à senhora jurada, ao senhor jurado, como era essa casa e onde se deu o churrasco? Que a casa ela é altos e baixo, aí tem a frente dela é uma garagem. É um sobrado. É um sobrado. Certo. Aí na frente tem uma garagem, a gente assou a carne ali, logo passando a porta assim já é a cozinha. Já dá acesso, quem passa na rua consegue ver O que está churrasco acontecendo então, ali. Ocupou ali a parte da garagem. Sim, foi assado na garagem a carne, o churrasco foi logo, passando a primeira porta já é a cozinha ali. Nós Certo. tudo jantava ali na mesa. E o portão da garagem dá para a rua. É um portão que dá de ver tudo, não é chapeado, é grade normal. Até então era com grade. Sim, tanto de dentro como para fora dá para ver. Quem passa na rua vê o que está acontecendo Sim. ali. Certo. Outra coisa, Cris. Quanto tempo antes houve aquela situação da facada que o senhor comentou com relação a Tatiane na escola? Quanto tempo antes desse dia, desse domingo, dessa segunda-feira, em 2022? Nem me recordo, acho que foi uns 8 meses, foi bastante tempo. Coisa bem anterior, Bem anterior. que já estava resolvido. Já estava resolvido, eu frequentava a casa, ela ficou um bom tempo sem falar comigo, tipo, orgulho, e eu também, depois a gente começou oi, depois nós foi se falando normal. Onde nós se via, nós se cumprimentava normal. Certo. Então, o único episódio, pelo que eu entendi, o senhor me corrige, entre o senhor e Tatiane, foi esse ocorrido 8 meses antes. Sim. Tá. O senhor pode dar detalhes, porque eu pergunto, Tiago, até porque no interrogatório dele, na primeira fase, ele já foi interrogado em juízo em maio, se não me engano, o senhor relatou, deu detalhes, havia mais pessoas, houve um disparo de arma de fogo. O senhor pode relatar aquele ocorrido lá 8 meses antes, o que houve ali? Caso queira, claro, o senhor é obrigado quando a rolou essas facadas, no mesmo dia, eu estava em casa, eu morava do lado, tipo, a minha cunhada morava do lado, junto com o outro marido dela, que não é o Lucas, é o anterior. Quem morava, é? O Leandro. 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 Quem é Leandro? Era um namorado dela. Leandro era um namorado de Tatiane. Sim. Certo. Esse Leandro, ele aparece em que momento aí naquela situação ocorrida 8 meses antes? Porque no tempo dessas facadas, nesse mesmo dia, esse Leandro chegou lá, ela inventou uma história pro Leandro que eu tava na frente da minha casa ameaçando a mãe e a filha do Leandro. E o Leandro chegou do trabalho, estacionou a moto e me viu e deu um tiro pro alto, eu saí correndo e pegou e deu 3 tiros atrás de mim. Só que não pegou nenhum. E eu peguei e fui lá pra rua de baixo, aí um traficante que morava lá que segurou ele, deu tempo de eu sair dali. Então, depois de 3 dias, o Leandro me ligou perguntando por qual motivo que eu tava ameaçando a família dele, se eu ia querer guerra com ele. Eu falei, eu não quero guerra com ninguém. Em nenhum momento eu mexi com a tua família. É o que lá? Ali a região é Sabará, né? A região é Sabará. Esse Leandro é o que lá? Quem é esse indivíduo? Quem é essa pessoa? Pelo que eu sei, ele tem um histórico já para trás que tinha matado algumas pessoas. Não sei se é verdade, foi o que falo. E ele junto com a minha cunhada, não querendo falar mal, mas eles usavam droga junto. Quando eles começavam a brigar lá, se matar, minha sogra ligava para minha mulher desesperada, minha mulher queria ir lá separar, eu falava, amor, não vai, deixa que eles resolvam o problema deles. Algumas vezes nós até ia lá para tentar ajudar, mas muitas das vezes quando eles começavam a brigar, a gente não se envolvia. Eu falava, amor, deixa eles ir lá e vamos ficar aqui. Então, naquele entrever ocorrido 8 meses antes, estavam o senhor, Tatiane e esse Leandro. Sim, eu vim pra minha casa. Não, tô dizendo, ele também estava envolvido, ele deu tiro, essa Sim. coisa toda.
O fato é que não tem o registro dessa ocorrência, ninguém fez BO. Não, eu não fiz BO porque ele chegou a me pedir desculpa, que ele viu que ele chamou eu na casa dele para conversar, eu fui lá. Ele chegou a chamar o senhor? Ele me chamou na casa dele, eu peguei, fui na casa dele, estava presente a mãe dele também, a mãe do Leandro. E ele falou, me desculpa, ela me falou que você estava ameaçando a minha mãe com a minha filha, por isso que eu fiz isso. Eu falei, em nenhum momento, eu chamei a mãe dele e perguntei, minha senhora, qual foi o momento que eu ameacei você com a sua filha? Aquilo ali ficou resolvido. Entre ali, nós ficou resolvido aquilo ali. Entre o senhor, a Tatiane e o Leandro. Isso, ficou resolvido. Depois dali, eu continuei frequentando a casa da minha sogra. Começou uma escola envolvendo a Júlia, essa coisa toda. Eu não entendi. Aquele episódio começou por causa de uma situação numa escola envolvendo a Júlia. Que ela alegou que eu fui lá e agredi minha esposa na escola. Perfeito. Tá. Foi esse o motivo que ela alegou. Outra coisa, o senhor já respondeu alguma vez por homicídio, tentativa de homicídio, seja no Paraná, no Pará, no Amazonas? Não, a única passagem que eu tenho foi que a minha mulher fez em 2018, que foi um boletim, que foi no dia que nós brigou em casa, ela fez um boletim de ocorrência. É a única passagem que consta ali. Eu não tenho nada de homicídio, Maria da nada. Penha, pelo que eu entendi. Maria da Penha, nada. Eu não tenho. Não, ela fez um boletim lá, eu não sei o que deu. Mas é Maria da Penha. Seria uma situação. Eu não me recordo o que deu no boletim, mas só sei que foi em 2018. De lá pra cá a gente viveu super bem, eu com a minha esposa. Como eu falei, eu não. Só de forma objetiva, até para não entender muito. Então, homicídio, seja aqui no Pará, no Amazonas, o senhor nunca em nenhum lugar, só puxar meu nome, nunca. O senhor tem algum histórico de alcoolismo ou drogadição? Nunca. Não? Não. Certo. Outra coisa, o senhor falou que tinha um ex da Tatiane que pagava a faculdade para ela, não entendi. E esse foi um áudio que a minha sogra tá enviando para a mãe dela, e esse áudio a avó da minha esposa acabou encaminhando. É esse Leandro? Eu não sei quem era o ex, aí já não. Só fala que ele já sabia quem era, que era um ex dela que estava pagando a faculdade dela. Entendi. Até aí foi o que estava no áudio. Perfeito. A Tatiane, ela continuou com o Leandro. E eu até peço às senhoras, senhores jurados, que anotem, porque a gente tem 2 Lucas, tem um Christian Lucas. O senhor é Christian Lucas. Sim, senhor. Temos um Lucas Gabriel, temos um Leandro. Então, aparecerão esses nomes, é importante para a gente tentar. Eu agradeço, claro, na medida do interesse de cada um. O Leandro, quando desse churrasco, se encontrava com a Tatiane? Até onde eu sabia, ela estava com os 2 ao mesmo tempo. Minha sogra é ciente disso. Se eu estiver mentindo, ela me corrija. Isso. Tá. Com o Lucas Gabriel, que é uma das vítimas aqui, ela se encontrava há quanto tempo com ele? Isso eu não sei. Era coisa... O tempo ali eu não sei. Claro, o senhor não anota dias, né? Era coisa de um mês, um ano? Ele já estava há algum tempo, depois começaram a morar junto. Morando ali há quanto tempo? Pouco tempo? Pouco tempo, a minha sogra tinha negociado aquela casa. Ela passou a morar ali? Passou a morar ali. Saiu do Sabará e foi lá para... Sim. Que é próximo ao Sabará, mas não é no Sabará. Sim, é próximo, não é no Sabará. E o Lucas, o senhor veio a conhecer no dia anterior, naquele domingo. Os fatos se deram na segunda-feira, para repetir aqui, deixar claro. No domingo o senhor conhece? Foi naquele dia que eu vi ele pela primeira vez. Certo. Eu pergunto novamente, já foi perguntado, mas é importante caso o senhor queira responder. O senhor teria algum motivo para atentar contra a vida de Tatiane e Lucas? Nenhum motivo, eu jamais ia causar uma dor para a família da minha esposa, até mesmo para minha esposa. Não, jamais perfeito. Ela ia permitir. Perfeito. O senhor sabe em que horário se deram os fatos na segunda-feira? Não sei. Sabe se foi foi a parte do dia. Só sei que foi a parte do dia. Foi que logo após que a minha esposa chegou da escola com meu filho, demorou um pouco, a minha sogra já ligou falando o que tinha acontecido. Então, isso não ficou... O senhor teve uma certa dificuldade para responder a pergunta do doutor Tiago. A sua sogra liga num primeiro momento, fala que a Tatiane e o Lucas foram atirados. Sim. Tá. Só que não fala quem teria atirado. Não. Ao longo daquele dia, na própria segunda-feira, mais tarde, pelo que eu entendi, aí aparece o seu nome como um dos suspeitos. Sim, a minha sogra já falando. No mesmo dia? No mesmo dia. Inclusive, o senhor falou que haveria o pai do Lucas Gabriel, o irmão, é isso? Não. O pai dele. O pai dele falou minha sogra falou antes, fica calmo, fico aí, porque o pai do Lucas já sabe quem foi.
Foi essas palavras que a minha sogra falou. O pai do Lucas já sabe quem foi e ele vai atrás e vai resolver. Foi isso que ela falou. Vai resolver. Que ia resolver. Em que momento a sua sogra fala para Julie que o senhor era o suspeito? Naquele dia foi mesmo? Pela parte da tarde. Não me recordo mais ou menos o horário. E aí o senhor ficou preocupado? Aí eu fiquei preocupado, já entrei em pânico, falei, mas como assim, se eu tava lá, me dispus a ir até a casa, minha sogra mesmo falou, não vem, não coloca a vida de vocês e a vida do filho de vocês em risco, porque nós não sabemos quem foi que fez, porque se ela não fala até então, nós tinha ido até o local. Certo. Entendeu? Outra coisa, falaram que o seu carro foi visto lá. Quem falou isso e o senhor soube? Aonde eu soube, que eu vi na reportagem, foi o marido da minha sogra que falou, não que foi meu carro, ele falou que chegou a ver um carro blindado parando na frente da casa e que as pessoas desceram, encapuzadas. Até onde eu sei, na reportagem tudo deu. A filha da minha cunhada falou que quando ela escutou o disparo, que ela desceu a escada, ela só viu o rapaz correndo encapuzado e dobrou. Foi o que ela conseguiu ver. E foram até lá na frente e já não viram mais ninguém. Entendi. Alguma vez o senhor teve arma de fogo? O senhor já foi apreendido com... Nunca tive. Trabalhei de segurança, mas desarmado. Nunca tive arma de fogo. Não tinha em casa arma? Não, nunca tive arma, senhor. Nunca andou armado? Nunca. Certo. E a região como é ali? Aquela região ali do Sabará, né? Sabará. E a residência da vítima é Psique ali, qual era? Estrada Velha do Barigui, ali tem um nome, qual é? Dona Cida, é isso? Aonde nós morávamos, você tá falando? Não, onde ocorreram os fatos. Isso é Estrada Velha, uma coisa assim, Dona Cida, é uma região assim. A região ali é uma região tranquila, não? Não, senhor. Não é? Quem conhece aquela área ali sabe, ali não é tranquilo. Certo. E o senhor morava a que distância da casa da sua sogra, onde moravam as vítimas Tatiane e Lucas? Tipo, lá da onde a minha sogra morava, eu tava morando perto do terminal do SIC, que eu trabalhava do SIC. Eu trabalhava no açougue, então aluguei uma casa atrás do açougue praticamente para mim andando por... SIC. Isso. E qual é a distância, mais ou menos, de carro? Até lá dá uns 20 minutos. 20 por minutos. aí. Acho que uns 20 minutos. E na segunda-feira o senhor está dizendo que o senhor não saiu de casa? Não, nesse dia eu tava de folga em casa. Certo. Mais alguma coisa, senhor Cristian? A partir daquilo que perguntei, que o senhor gostaria de falar, complementar? Sobre os fatos, só que no dia eu estava em casa e minha esposa estava comigo, é por isso que ela confia em mim, ela acredita que não é eu, então ela está comigo até hoje, e quando dá, ela consegue me visitar no presídio, quando ela consegue mandar alguma sacola, ela dá o jeito e manda, quando não... Não, perfeito. Entendeu? Mas em relação àquilo que lhe foi perguntado, o senhor não tem mais nada para complementar. Não. Tiago, eu agradeço, devolvo-lhe a palavra. Doutor Alex, para a defesa? Sem perguntas, excelência. Ok. Jurados pelo conselho de sentença, algum questionamento? Nada. Tá, então pode encerrar ali, por favor, Álvaro. Doutor Casagrande, de sua parte, eu vou questionar os jurados ainda, mas de sua parte, podemos prosseguir ou o senhor... Essas foram as perguntas do promotor. O advogado de defesa preferiu não fazer pergunta nenhuma. Poucas pessoas sabem, mas ele tem sim esse direito. Dificilmente essa é uma boa estratégia, mas vai depender muito do clima da audiência. E muitas vezes não perguntar nada e deixar situações em aberto é muito melhor para defender o acusado. Agora é a vez do conselho de sentença se reunir e tomar uma decisão. Você acha que esse acusado será absolvido ou não? Qual a sua opinião? Deixe seu comentário aqui embaixo enquanto assistimos o juiz ler a sentença. Mas antes disso, peço que você confira a lista de livros que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Foi uma seleção elaborada por mim. Se você gosta de direito e filosofia, você vai gostar dessa seleção. Agora vamos assistir o que decidiu o júri. Jurados, então, retomo a sessão de julgamento, agora pela última vez. Convido todos para que fiquem em pé, para que se faça a leitura da sentença. Christian Lucas da Silva Santos. Realizamos aqui o julgamento acerca da acusação que pesava sobre o senhor. As testemunhas e vítimas foram dispensadas em inquirição pelas partes. Em seguida o senhor foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu.
Na sequência, o promotor de justiça fez exposição do que entendeu dos jurados e, da mesma forma, também fez seu defensor a seu favor. Ao final de tudo isso, os jurados chegaram a uma conclusão e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura essa maneira resumida, é um pouco extensa, mas depois o senhor Christian Lucas da Silva Santos terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa forma, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder essa série de quesitos, os jurados chegaram assim conclusão. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, não atribuíram a autoria ao réu. A essa mesma conclusão foi aplicada quanto às duas séries, ou seja, quanto às vítimas Lucas Gabriel dos Santos Cassimiro e também quanto à vítima Tatiane de Oliveira Alho, que tornou então prejudicada a votação quanto aos demais quesitos de cada série. Item 3, positivo. Diante do exposto, em atenção à assunto do Conselho de Sentença, julga-se improcedente a acusação, a efeito de absolver o acusado, Christian Lucas da Silva Santos, da imputação pela qual, ou melhor, das imputações pelas quais foi aqui pronunciado. Eu dispenso a leitura dos demais itens. Curitiba, plenário pelo júri, dia 23 de novembro de 2023. Deixando também apenas consignado, Christian, que há aqui um mandado de prisão vigente vinculado a esse processo, e em função então da absolvição, ele é hoje revogado, sem prejuízo da manutenção de algum outro mandado que porventura tem razão de algum outro procedimento, algum outro processo. Doutor Casagrande, pelo Ministério Público, alguma consideração? O júri considerou que não havia indícios suficientes para vincular o acusado ao crime. Segundo o Conselho de Sentença, não ficou provado que foi ele a pessoa que cometeu esse crime. E em situações assim, quando há dúvida, é melhor absolver um acusado. Vale muito mais 1000 culpados livres do que um inocente preso. Portanto, o réu foi absolvido porque não ficou claro que foi ele que cometeu o crime. Mas o que você achou dessa decisão? Você concorda com ela ou não? Comente aqui embaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.